Meu amigo, se você não ouviu essa música, você deve estar morando numa ilha deserta. Ou você tem o privilégio de não precisar ter uma rede social. Quem não ouviu essa música nesses dias? Diante disso, muitas pessoas me fizeram a seguinte pergunta: Pastor, essa música foi composta por um cantor católico. Nós protestantes deveríamos cantar? Eu sei, talvez você já está pensando assim, que bobeira, uma discussão sobre isso e tal. E pior que você sabia que ao longo da história sempre houve esse debate como que nós, os cristãos, nos relacionamos com a cultura. E houve variadas e variadas respostas. É mais complexo do que você imagina, mas vamos lá tentar responder essa pergunta. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Primeiro, eu quero deixar claro que católicos e protestantes, obviamente, eles possuem coisas em comum. Óbvio, 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 óbvio. Mas somos essencialmente diferentes. Tanto é que você pode definir um protestante. O que é um protestante? Um não católico. Protestou contra quem? Contra a Igreja Católica. Então esse papinho de protestante e católico, falar, sou protestante, mas católico tá tudo certo. Poxa, pelo amor de Deus, não existe isso. Então você não pode ser chamado de protestante. Não cremos que o catolicismo seja correto. Martin Lloyd-Jones chega a dizer em seu livro que a Igreja Católica até parece, se você olha assim superficialmente, parece muito ortodoxa. Quer dizer, em alguns pontos ela é muito mais ortodoxa, ou seja, tem um ensino correto, tem um ensino mais correto do que alguns evangélicos. Por exemplo, tem pastor que crê que a Bíblia tem erros. A católica não, ela crê que a Bíblia é inerrante, como nós, protestantes. É por isso que Martin Lloyd-Jones chega a dizer que ela é ainda mais perigosa. Porque, como diz Martin Lloyd-Jones, se a observamos meramente por um prisma mais genérico, concluiremos que o catolicismo romano é o corpo mais ortodoxo da Terra. Mas, como explica Martin Lloyd-Jones, no seu catecismo, a Igreja Católica ela tem coisas ortodoxas que são corretas. Mas, entretanto, acaba por negar essas afirmações dela mesma através dos seus concílios, liderados pelo seu Papa, que, de acordo com a Igreja Católica, ao falar ex cátedra, ele é infalível. Então, nós protestantes, nós cremos que a Igreja Católica ela é uma seita, não uma igreja irmã. Eu sei, talvez você está me acompanhando, você é católico. Eu sou um pastor e é isso que eu creio. Não é minha intenção ofender ninguém. Mas se eu estou certo, é a coisa mais amorosa a se fazer, dizer aquilo que eu acredito. Ok, então vamos lá. Porque isso é importante porque a gente vive numa era relativista, ninguém crê em verdade absoluta mais. Então, se ninguém crê, eles acham qualquer tipo de debate sobre esse tema irrelevante. Por quê? Porque para eles não existe verdade absoluta, está todo mundo falando a mesma coisa. Então, óbvio que para esse tipo de homem moderno, um vídeo como esse é uma estupidez. Nós nem deveríamos debater um negócio desse. Mas vamos debater sim. Protestantes, nós poderíamos ouvir uma música composta por um católico? E obviamente eu estou partindo do pressuposto aqui de que eu acredito que essa música ela é boa, de que ela não tem ali nada antibíblico. Pelo menos essa é a minha percepção ao olhar a música. Eu gostei demais da música, vamos falar a verdade. Boa demais, a melodia é boa demais. Mas e aí, a gente pode, como protestante, né? Vamos lá. No meio reformado, há algo conhecido como graça comum, que é o reconhecimento de que mesmo ímpios podem, ocasionalmente, falar verdades. Muitas vezes, isso é resumido assim: toda verdade é verdade de Deus. Obviamente, eu já ouvi até a gente do meio reformado discordando da doutrina. Mas mesmo quem crê nela, deve reconhecer que, inúmeras vezes, a doutrina da graça comum é usada como desculpa para inserir todo tipo de ideia mundana na igreja. Por exemplo, é muito comum dizer assim, olha, não vamos jogar fora o bebê junto com a bacia, vamos tirar a bacia com a água suja e ficarmos com o bebê. O problema é que, inúmeras vezes, não é um bebê que está na bacia, é um demônio. E inúmeras igrejas, inclusive reformadas, estão deixando a água suja e o demônio dentro da igreja, ou seja, usando a doutrina da graça comum para inserir todo tipo de doutrina de demônios na igreja. Agora, se a gente pensa, né, que a doutrina da graça comum, com isso queremos dizer que até homens mentirosos podem falar algumas verdades, isso me parece autoevidente. Eu creio que a Igreja Católica está essencialmente errada, ela é apóstata. Mas a melhor definição sobre fé que eu ouvi foi de um católico. Eu não creio que eles possuam uma fé verdadeira. Até creio, não, pode ter algum católico ali, uma fé genuína, até creio, mas se ele é assim, ele vai sair dali. Ele não vai se sentir correto porque ele vê que aquilo ali está errado. Então eu não creio que eles tenham a fé verdadeira. Mas impressionantemente, certa vez eu vi um católico dando uma declaração extremamente
espetacular sobre o que é fé. Então, sim, eu acredito que nós poderíamos cantar uma música que foi composta por um católico. Quando esta música não vai contra a nossa fé, quando encontra aí pontos de contato, ou melhor, a gente olha e fala, poxa, isso aqui tem tudo a ver com a minha fé, eu não vejo nenhum problema. Rapaz, eu já vi, ou ouvi, música composta por maconheiro, ímpio, pervertido, e a música falava ali de um conceito, na minha opinião, que era cristão. Agora, sempre há, né, um perigo nesse contato com a cultura, uma cultura muitas vezes não cristã, pelo menos não genuinamente cristã, há o perigo de pensar, puxa, quem fez uma música tão bela assim, eu acho que ele não pode estar errado na fé dele. Ou outro exemplo, pense, por exemplo, aí na política. Certa vez eu ouvi um rapaz que estava me contando que ele estava flertando com uma filosofia não cristã, porque ele estava acompanhando um comentarista político que falava com propriedade sobre aqueles assuntos, que era muito inteligente naqueles assuntos. Logo, o protestante pensou, meu Deus, se ele é tão esperto em relação à política, por que ele estaria errado na parte espiritual? Como ele poderia estar errado em sua filosofia de vida? Então, nunca podemos nos esquecer de que uma pessoa não nascida de novo, um não cristão, ou um falso cristão, é alguém que está em rebeldia contra o Criador, como disse Paulo em Romanos 5. Ele não pensa de maneira espiritual, ou seja, de maneira bíblica. Paulo disse isso, que o homem natural, aquele que não nasceu do Espírito, ele não compreende as coisas do Espírito, ou seja, um não cristão, um falso cristão, ele não tem a mente de Cristo. Logo, ainda que de maneira velada, ele, na maioria das vezes, ele vai lutar contra Cristo, pois quem não é por mim é contra mim, disse Jesus. Ainda dentro do tema da música, pensemos em outro exemplo, o Hillsong, né? Uma igreja muito famosa, uma banda muito famosa, e muita gente crê que há muitos desvios ali naquela igreja. E algumas igrejas americanas adotaram a prática de não tocar as músicas deles. A posição não foi por achar que a música em si estaria errada, que haveria erro na música, mas por acreditar que existe erro na igreja. E assim, ao ouvirem as músicas, as pessoas poderiam ser seduzidas a consumirem também o conteúdo teológico da igreja e aí imitar os seus hábitos e costumes e até passarem a frequentar essa igreja, que na opinião de muita gente está completamente errada. Aqui a gente lembra do mito das sereias, as sereias, até os gregos entendiam isso, as sereias com suas vozes maravilhosas seduziam os marinheiros e os levavam para o fundo do mar e os matavam ali. A música é esse negócio que pode ter mesmo essa capacidade aí sedutora. Pense, por exemplo, num menino, num adolescente. O menino está ouvindo lá música de um cantor e o comportamento daquele cantor é bem ruim. Mas vamos supor, né, que a música seja boa. Vamos supor que aconteça isso. Eu acho que ocasionalmente pode até acontecer. A música é boa, mas o cantor não é muito bom não. O cara tem hábitos e valores muito pervertidos. E aí o seu filho começa a gostar demais da música, gostar demais do cantor e por conta da música, quando vê o menino, pode começar a querer se vestir, se comportar como cantor. Isso é uma tentação, afinal, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Pode acontecer? Obviamente, sim, sim. Então, em se tratando de adolescente, sempre acho que o cuidado é redobrado por saber que eles ainda estão sendo moldados, as suas referências ainda estão ali, a flor da pele. Então tem que tomar um cuidado maior. Mas no final, o que eu acredito é que a gente precisa mesmo fortalecer a fé de nossos irmãos na igreja e de nossos filhos em casa. Há coisas que não tem como mesmo, não é um bebê dentro de uma bacia que está suja e a gente retira a água suja e fica com o bebê. Há muitas coisas que o que tem ali dentro, como eu falei no começo, é um demônio. E muitas vezes a igreja está flertando com isso. Mas nesse caso, por exemplo, é uma música, a música inteira ali, você não tem nenhuma filosofia que é contra a sua fé. Eu realmente não vejo mal em ouvir uma canção dessa. Não é possível, né? Nossa fé não pode ser tão fraca que ouvir uma música boa de alguém que não tem a fé que você tem, pronto, já se desvia. Então, sem sombra de dúvidas, eu prefiro consumir conteúdos de pessoas que comungam da mesma fé que eu. Afinal, né, nós compomos, criamos a partir de nossas inspirações. Nossas inspirações têm a ver com a nossa cosmovisão, ou seja, com a visão de mundo que a gente tem. E, obviamente, a nossa visão de mundo, ela é moldada pelas nossas crenças. Mas, até relógio quebrado pode acertar as horas pelo menos aí 2 vezes no dia, né? Agora, isso não significa que devamos viver a consultar um relógio quebrado e nem a tê-lo como referência, né, que irá marcar o tempo para nós. E aqui é o que eu acho que acontece muitas vezes nas igrejas. Né? Tem lá um relógio quebrado e eles usam como referência, como na minha opinião, para mim, as terapias humanas. Usam como referência e como ponto de partida. Então, na minha opinião, isso é um absurdo.
Agora, eu não vejo, né, mal nessa música, a música em si ela não tem nada de anticristão, pelo contrário, transmite uma mensagem de gratidão a Deus por tudo aquilo de bênção, que Deus tem dado muitas bênçãos para nós, o que é verdade. Você pode ser o Lázaro, lá mendigando, você pode cantar essa música, porque a quantidade de bênçãos espirituais que Deus tem nos dado, e inclusive a bênção de padecer por Ele. Sim, então o cristão, ele é carregado de bênçãos mesmo. Então eu vejo que a música é correta e, portanto, eu canto, eu gostei muito da música. Mas eu acho que sim, esse é um tema tão delicado, e sempre houve esse debate na igreja sobre a relação da igreja com a cultura, com o conhecimento que é produzido lá fora, com as expressões que são produzidas lá fora. O que tem a ver Atenas com Jerusalém? Perguntou Tertuliano. E até hoje a gente está aí tentando dar a resposta certa a essa pergunta e pedindo a Deus que nos dê graça. Mas é isso, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Essa música eu achei muito boa, a melodia e a letra, não sei vocês, mas deixe os seus comentários aqui. Eu fiz ontem um vídeo falando sobre uma característica marcante de uma seita, na minha opinião a Igreja Católica é, e tem outro vídeo também, Porque Não Sou Católico. Se puder, assista, você que é católico está me ouvindo aqui, pode pensar que eu estou fazendo isso por arrogância ou falta de amor, mas se eu estiver correto, é a coisa mais amorosa a se fazer, não é pregar aquilo que eu acredito que é a verdade. Deus abençoe, deixe a sua opinião aqui, pode falar o que vocês quiserem. Deus abençoe, até o próximo vídeo.